Muito bem, pessoal, estamos aqui no estúdio móvel, como eu havia dito, tá certo? Ou seja, dentro do meu carro. Eu digo móvel, porque de repente você vai pra praia, você vai trabalhar em algum lugar ou vai para um determinado ponto que de repente você não está no estúdio seu em casa, no seu home studio, certo? Então você, geralmente, todos os locutores, os voice-overs da vida, os dubladores, têm um estúdio móvel, principalmente com quem trabalha com alta demanda de locução, que é o meu caso, né? Varejo, que está sempre precisando de locução, você precisa ter uma estação móvel do seu estúdio, tá certo? E esse é o caso. Estou dentro do meu carro, portanto, aqui está o meu notebook, né? O notebook, para quem grava locução, no meu caso, por exemplo, funciona mais ou menos assim. Eu faço a locução para as produtoras de áudio, de vídeo, e eles preferem, em 99,9% das vezes, editarem o meu áudio, certo? Colocar ali um volume, um punch. Então isso fica a par deles, né? Eles preferem mexer nessa parte de equalização, etc. Então, 99,9% das vezes eu mando um áudio flat, sem equalizar, sem nada. Então, você não precisa de altas configurações no seu computador para estar fazendo simplesmente a captação do áudio. Precisa sim, de repente, de um microfone legal, mas também não precisa ser um Neumann U87, um Manley valvulado. Calma, principalmente para dentro do carro, certo? Então, tá aqui o notebook. O programa que eu uso é o SoundForge 9. É uma versão até antiga, mas ela supre todas as minhas necessidades. Está aí mais uma vez o que eu digo para você: você não precisa do programa mais sofisticado, dos melhores plugins. Não. Nesse caso do voice-over da locução, não precisa, então tá aqui SoundForge 9, mais do que necessário. Eu tenho uma versão superior, melhor ainda, cara, só com o pau que você tá na frente, tá certo? Para mim, o SoundForge 9 surte excelentes resultados. Vamos ao microfone. Vou tirar aqui, aliás, vamos mostrar esse aparato todo que eu fiz. O que eu fiz? Eu elevei aqui a parte do encosto de cabeça do banco da frente, portanto estou no banco de trás, né? Comprei esse suporte de celular, de tantos itens, né? Mas geralmente é utilizado para celular. Improvisei muito doidamente aqui para ele ficar na minha frente, tá certo? Geralmente eu gravo com um palmo, né, do microfone, é o suficiente, de repente, para eu fazer uma locução mais grave, mais aguda. Aliás, fica uma dica que depois a gente vai falar sobre isso. Quanto mais próximo do microfone você fica, mais grave fica a locução. Quanto mais distante, mais média para aguda fica a locução, tá certo? Vamos falar um pouco do carro. Esse carro aqui, especificamente, é um carro blindado. O vidro é extremamente grosso, mais ou menos isso aqui de espessura, uma coisa doida. Porém, você não precisa de um carro, obviamente, que tem um vidro blindado, uma estrutura blindada para estar fazendo a sua gravação, obviamente que não. Voltando ao assunto aqui, vamos falar desse pequeno gigante. Esse é o Apogee Mic, tá certo? Com relação à minha mão, olha o tamanho do microfone. É um microfone condensador que já é uma placa de áudio. Você tem noção disso? Quando eu vi falar desse trocinho aqui, eu não dei muita orelha, até comprar e ver a capacidade estrondosa que tem de captação esse microfone aqui. Ele é um microfone indicado para estúdios profissionais e também, principalmente, para estúdios móveis, porque a cápsula dele aqui é uma cápsula mais fechada, portanto ela não capta tanto ruído externo. Olha só que legal. E é um condensador de primeiríssima qualidade. Para quem não sabe, a Apogee é uma marca da Apple. Então, você sabe que não é qualquer microfone que estamos falando. Tá certo? Então, vou voltar ele aqui para a base dele. E vocês podem ver que, olha só, ele tem um cabinho USB. Vem com outro cabinho aqui que sai dele para entrar no computador via USB, certo? O que eu faço simplesmente? Olha só que interessante. Espeto ele no notebook, automaticamente ele já reconhece a placa do microfone, ó. Até acendeu a luzinha, tá certo? E automaticamente ele já vira o microfone aqui no notebook para utilizar com o SoundForge. Esse daqui é o nosso famoso anti-puff, né? Ele tira aqueles ruídos do P, do B, do S, de uma respirada. Quem interpreta muito tem muitas reações e muitos suspiros, etc. Então isso aqui ele retém,
né, o indesejado que você não quer que o microfone capte, certo? Basicamente é isso aqui, então, para vocês entenderem a estrutura. Vocês vão precisar de um notebook, tá certo? Isso aqui é importante. Depois eu publico, eu não trouxe no carro nesse momento, mas eu publico em outro vídeo, uma bolinha, chama Eyeball. Ela faz o papel de, vamos falar assim, de isolamento de um estúdio, vai. Mais ou menos esse, o papel dessa bolinha. Estaremos colocando ela em outro link, em outro vídeo, para a gente depois estar falando dela também. Nesse caso, como o carro tem uma acústica muito boa, aliás, por que o carro tem uma acústica boa? Rapidamente citando isso, porque ele tem som dentro dele. E a ideia de quando você fabrica um carro é que ele tem uma acústica de fábrica muito boa. Então é um excelente lugar para gravar. Tem a almofada, tem o teto almofadado, tem o vidro, que é muito importante na acústica. Aliás, a gente vai falar sobre acústica mais para frente também. A gente tem alguns difusores improvisados dentro do carro, ou seja, um ambiente perfeito para se gravar. Tá certo? E aí, olha só que legal. Foninho de ouvido básico, eu tenho um AKG bem básico, porém super eficaz. Amo esse foninho aqui, olha só que bacana. Qual é o modelo dele aqui? É o K414P da AKG, excelente fone. Vou colocar ele na minha cabeça. Aliás, headphone eu vou por onde? Tem que ser na cabeça mesmo, né? Plugo ele aqui no microfone, ele tem uma outra entradinha aqui embaixo. Olha só que incrível. Quando eu clico no SoundForge, vamos abrir aqui o programa, apertou o REC para gravar. Ele já está captando. Alô, som, alô, som, 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 som. Estou me ouvindo completamente aqui no fone, né? O retorno está excelente e você regula o volume aqui, tá certo? Quanto mais eu der ganho, mais ele estoura aqui. Então, não é o caso. Não queremos que estoure. Vamos retroceder um pouco aqui o volume, tá certo? Apertou o REC. Um abraço. Olá, gente, tudo bem? Beleza? Maravilha? Estamos fazendo aqui um tutorial sobre o meu estúdio móvel, que é muito interessante. O pessoal está aprendendo demais. Maravilha? Apertamos o espaço. Para quem conhece o SoundForge sabe como é que funciona. Tá aqui a minha trilha limpa, cristalina e perfeita para eu estar editando, cortando desnecessárias respirações, aquilo que foi dito e eu não quero que vá para o meu cliente, tá certo? Tá aí uma forma super simples de você gravar com alta qualidade dentro do seu próprio carro, tá bom? Logo mais a gente publica mais conteúdo aqui no meu canal. Aliás, aproveita, clica, se inscreve, dá o like, ativa o sininho, que com certeza a gente vai ter muito material bacana para passar para vocês.